A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, mais uma vez aqui no canal Escola Bíblica para ministrar a lição de número 4. Mas antes, porém, deixa eu falar um pouquinho aqui, rapidamente. Livro Família, Princípios Capazes de Salvar um Casamento e uma Família. Vamos sortear esse livro nesta lição de número 4. Como é que eu faço para participar, pastor? Entre nos comentários, deixe o seu comentário. Dentre todos os irmãos que estiverem lá no comentário, nós vamos orar e sortear um abençoado que vai levar para casa esse livro aqui. Faremos chegar até você. Amém? Vamos à aula que nos está proposta. Lição de número 4, cujo tema é Como se conduzir na caminhada. Texto áureo, andai com sabedoria para os que estão de fora, como para os que estão de dentro, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4 e o versículo 5. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição na nossa maneira de viver. Não se esquecendo que este canal tem como objetivo trazer o ensino da lição da Escola Bíblica Dominical de uma forma resumida, de uma forma prática, sem nos alongarmos muito, para você, professor e aluno, ter um melhor aproveitamento. Já com o tópico primeiro, o nosso amado Diácono Gabriel. Glória a Deus, pastor André. O primeiro tópico vai dizer o padrão de conduta na caminhada cristã. O primeiro subtópico vai dizer Jesus como nosso padrão de conduta. Jesus, ele é o nosso padrão perfeito. O primeiro subtópico vai falar que Jesus é o nosso parâmetro de santidade, nosso modelo ideal de conduta de vida. Jesus, em todas as suas atitudes, ele foi perfeito e mostrou para nós que assim como ele venceu o mundo, a gente também pode vencer com a capacidade que é dada, claro, por ele. Quero destacar aqui 3 atitudes indispensáveis que todo cristão ele deve ter e que Jesus ele foi perfeito: oração, jejum, leitura da palavra e uma vida em santidade. Em todos esses aspectos, Jesus ele foi perfeito. Quando a gente vai ler Mateus capítulo de número 3, descreve que Jesus ele foi batizado, e no capítulo de número 4 a gente vai ver que antes dele começar o seu ministério terreno, ele jejua 40 dias e 40 noites, mostrando para nós que o jejum é extremamente importante para qualquer uma decisão da nossa vida. Jesus, ele via também a oração como uma necessidade, pastor André. Em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, vai dizer que Jesus, ele acordava de madrugada para orar. Logo, entendemos que Jesus ele via a oração como uma necessidade, porque ninguém acorda de madrugada para fazer algo que não vê como uma necessidade. Então Jesus ele via a oração como uma necessidade e nós também devemos ver. A questão também da palavra de Deus, da oração. Jesus ele nos ensina a orar. A Bíblia vai deixar bem claro que Jesus ele deixou um modelo de oração, a oração do Pai Nosso, onde contém ali as 3 necessidades básicas do ser humano: pão, perdão e livramento. A Bíblia vai nos falar também a respeito da palavra de Deus. Jesus, ele cresceu na palavra. Quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que quando José e Maria, mãe de Jesus, se perde de Jesus, Jesus está em Jerusalém ensinando os doutores da lei. E a Bíblia vai nos falar que o menino crescia e se fortalecia em sabedoria e o Espírito de Deus estava com ele. Então Jesus ele foi o parâmetro de vida ideal. Jesus ele foi o modelo para nós. E ele disse: assim como eu sou santo, sede santos vós também. Não é isso, pastor André? Passando o segundo subtópico aqui ao pastor André, fazendo a vontade de Deus. Que bênção, Diácono Gabriel. Realmente o nosso Senhor é o modelo, né? É o nosso parâmetro. Segundo subtópico, fazendo a vontade de Deus.
E vamos nos ater à lição para entendermos aqui como que o nosso Senhor fez a vontade do Pai e como nós também devemos fazer seguindo Ele como modelo, como foi falado no tópico 1. Como Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Uma referência bíblica aqui que consta da lição, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34, que está escrito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por que o nosso Senhor cita este versículo? Ele está no contexto em que o Senhor passa pela cidade de Sicar, aonde ele viu que havia necessidade de passar ali porque havia uma alma gritando por socorro, aquela mulher à beira do tanque de Samaria. Quando os discípulos indagam ao Senhor, diácono Gabriel, a respeito de se ele estava com fome ou não, porque eles iriam comprar comida, estavam em uma viagem missionária, o Senhor então cita este versículo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso subtópico diz, fazendo a vontade de Deus. Nós podemos aprender com o nosso Senhor aqui, que ele aqui estabeleceu uma prioridade. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o material, com a fome, com a comida, o Senhor tinha como prioridade ali evangelizar aquela mulher, porque era uma oportunidade que estava presente ali. Então devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas, o Pai sabe e acrescenta sobre as nossas vidas. Então este versículo que consta da lição como referência, onde o Senhor diz, a minha comida, prioridade, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava ali já ensinando aos seus apóstolos que a comida é importante, sustenta o nosso físico, mas o mais importante naquele momento era fazer a vontade de Deus. Por isso devemos nos ater, diácono Gabriel, em todo o tempo na nossa caminhada cristã, que é o que estamos estudando, a carreira que nos está proposta, se de fato nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Porque todo cristão que foi chamado por Cristo e recebeu Ele como Salvador, tem um chamado na sua vida. Você tem um chamado na sua vida, caro aluno, caro professor. Fique atento a estar fazendo a vontade de Deus e conseguindo, assim, de certa forma, dar prioridade, primeiro, à vontade de Deus, e as demais coisas, com certeza, o Senhor acrescentará em nossas vidas. Continuando, o Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos seus discípulos, o Pai Nosso. E aqui tem uma outra referência bíblica, Mateus 6,10, que eu gosto muito, esta parte da oração, que o Senhor nos ensina como modelo, e o versículo 10 do capítulo 6 vai dizer: Senhor, venha a nós o teu reino. Reino é governo, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quanta coisa dá para aprender aqui neste versículo que compõe a oração do Pai Nosso, quando nós estamos falando de fazer a vontade do Pai. Primeiro, venha a nós o teu reino. Reino é governo, é permitir que o Senhor governe a nossa vida como um todo, diácono Gabriel. Segundo, seja feita a sua vontade. Quantas das vezes nós colocamos as nossas vontades à frente da vontade de Deus? Se tão somente obedecermos, comeremos o melhor desta terra. E ele continua dizendo, assim na terra, porque Deus cuida e governa a nossa vida enquanto estivermos aqui. E por fim, como também no céu, aonde, louvado seja Deus, é o final da carreira do cristão, de estar na eternidade com o Senhor. Encerro esse tópico dizendo que nós possamos deixar o Senhor governar a nossa vida e que nós possamos estar atentos à vontade do Pai para a nossa vida, porque muitas das vezes nós perdemos a visão, corremos atrás do que é nosso, das nossas vontades, e esquecemos de enxergar a vontade do Pai para as nossas vidas. Diácono Gabriel, já com o terceiro subtópico, uma vida cristã bem-sucedida. Glória a Deus, aleluia. Esse terceiro subtópico aqui é bem interessante, pastor André, como o senhor disse aí, uma vida cristã bem-sucedida. Só teremos uma vida cristã bem-sucedida se vivermos essa vida como Cristo viveu, porque Cristo, Jesus, teve uma vida bem-sucedida. Quando em Lucas capítulo de número 4, por exemplo, a Bíblia vai falar que Jesus, ele entra no templo, abra o manuscrito sagrado, e a Bíblia vai nos falar que ele lê o que está escrito em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, restituir libertação aos oprimidos. E quando João, envia os seus discípulos até Jesus para perguntar se realmente ele era o Messias, pastor André, Jesus ele só responde aos discípulos de João:
vá até João e diz o que vocês estão vendo. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres era anunciado o evangelho. Jesus ele veio para fazer a diferença, para mudar a dispensação, trazer um novo período de tempo e realmente ele cumpriu o que ele foi chamado. Jesus, além do mais, ele veio para nos salvar da maldição do pecado, não é isso? E Romanos capítulo 8 vai dizer que depois da morte de Jesus, depois da crucificação, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a gente entende, né, que a gente só vai ter sucesso na nossa vida se vivermos como Cristo viveu, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, né? Se santificando cada dia mais. O próprio Salmo de número 1, ele vai nos ensinar que existem princípios para uma vida bem-sucedida. O salmista ele começa dizendo ali, né? Os princípios de não andar segundo a roda dos escarnecedores, de ler a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, e mais para baixo vai dizer, né, que aquele que medita de dia e de noite será como a árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, literalmente tudo que fizer, prosperará. Então, para a gente ter uma vida cristã, como diz aqui o terceiro subtópico, bem-sucedida, é necessário vivermos uma vida como Cristo viveu, uma vida de santidade e de relacionamento com Deus. Pastor André, passando aqui o segundo tópico, fazendo a caminhada como prudência e sabedoria. O que é prudência? Gabriel, segundo subtópico, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Nós podemos dividir aqui, segundo o escritor nos ensina, o capítulo da carta aos Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, a caminhada sábia do cristão. E terceiro, uma caminhada cheia do Espírito Santo de Deus. Uma caminhada com amor, eu trago como referência Efésios 5:2. Andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Olha que coisa linda. Quanto ensinamento nós podemos tirar apenas deste versículo. Primeiro, a oferta do nosso Senhor para cobrir os nossos pecados na cruz não foi uma oferta de qualquer maneira. Ele não veio fazer esse sacrifício aqui na terra, diácono Gabriel, contra a sua vontade. Foi uma oferta com cheiro suave, foi uma oferta de amor, louvado seja Deus. Andar em amor, de certa forma, e aqui está falando da nossa caminhada, como nós nos conduzimos, né, o texto, com prudência nessa caminhada rumo ao céu, exige andar em amor o cristão, dedicar tempo, às vezes, da sua vida, abrir mão de si mesmo para atender o próximo. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 10, versículo 25, a passagem, né, uma parábola, obviamente, mas que traz um ensino real para as nossas vidas, do samaritano, que à beira do caminho socorreu um homem que estava ali machucado, ferido, né, pelos salteadores, e o texto vai ensinar que um sacerdote passa de largo, né, um homem religioso, um levita que tinha como princípio os serviços sacerdotais também, né, o serviço da casa de Deus, mas ambos passaram ali por aquele ser humano que estava caído e machucado e não deram a mínima atenção. E o samaritano, que era um povo de certa forma até excluído da sociedade judaica, passou, não só socorreu, pagou a estalagem e ainda disse, olha, se voltar, tiver mais despesa, eu pago. Né? Ou seja, temos que estar atentos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho, estendendo a mão, pedindo ajuda. Mas pastor, eu não tenho nada para oferecer. Talvez você vai dizer, tem sim. Se Deus colocou alguém no seu caminho pedindo ajuda, porque algo você tem para ajudar. Não importa se é uma botija com apenas um pouco de farinha, uma botija com apenas um pouco de azeite, não importa se é um abraço, se é uma palavra amiga, se Deus colocou alguém na nossa vida, pare, esteja atento, ande em amor, ofereça aquilo que você tem, porque tem amor de Deus na tua vida para oferecer. Andar em amor. Segundo, uma caminhada sábia, Efésios capítulo 5 e versículo 15, que está escrito, veja prudentemente como andam, não como necios loucos, mas como sábios. A palavra prudente no Antigo Testamento traz como referência, no original, discernir, compreender. Então eu posso entender aqui que ele está dizendo, vejam
e compreendam prudentemente como vocês andam. Compreender e discernir o quê? A palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, quando vocês estiverem caminhando nessa vida, tenham discernimento. Se a palavra de Deus está na vida de vocês, se o que vocês estão fazendo, se as decisões que vocês estão tomando na caminhada da vida está de comum acordo com a palavra de Deus. Porque uma decisão mal tomada, uma decisão como um nécio pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida. Então olha aí, ó, vejam prudentemente, ou seja, vejam como andam discernindo e compreendendo a palavra de Deus. Não andem como nécios ou como loucos, mas como sábios. São decisões que nós vamos ter que tomar na nossa caminhada cristã, que precisam ser feitas à luz da palavra de Deus. Porque uma decisão mal tomada pode trazer sérios prejuízos à vida familiar, à vida espiritual, à vida financeira, de um modo geral. Amém? Então tá aí, Efésios 5,15, ande como sábios, com prudência. Ok? E o terceiro aqui, uma caminhada cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, nos ensina, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Sabemos que a bebida alcoólica ela é condenada pelas Escrituras. Ah, pastor, mas no Antigo Testamento se ouve falar da bebida alcoólica, no Novo Testamento também. É como o divórcio, que o Senhor falou que deu a carta pela dureza do coração do homem. Mas a vontade do homem é que a vontade de Deus é que o homem seja sóbrio. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está claro. Os alcoólatras, os beberrões, não herdarão o reino de Deus. Talvez você me diga, mas o alcoolismo é uma doença. Mas quando a pessoa deseja, do fundo da alma, ser tratada, ela é curada em nome de Jesus. Não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. E como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Algo que precisa ser cheio é porque trata-se de uma vasilha, de um vaso. E a pergunta que fica para nós aqui é, do que você tem enchido a sua vida? Vai muito daquilo que você assiste, vai muito daquilo que você ouve, vai muito daquilo que você enxerga, observa. A sua vida é um vaso nas mãos de Deus. E durante a nossa caminhada cristã nós precisamos ser cheios de oração, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, nós precisamos também ser cheios de boas obras, para que a nossa vida esteja sempre cheia da presença de Deus. Por isso aqui dá a referência e a comparação da bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica ela só traz contendas e discórdias dentro de uma família e de um lar. Mas um homem, uma mulher cheia de Deus, da palavra de Deus, das boas obras e dos bons princípios, ela vai dar muitos frutos na sua caminhada com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu passo aqui já o segundo subtópico, não andeis como nécios, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, pastor André, não andeis como nécio. O que é nécio, né? A primeira coisa que a gente precisa de saber é o que é nécio. Tem falta de sabedoria. Na lição vai dizer insensato, tolo, ignorante, embotado. É uma pessoa que não busca a sabedoria vindo direto de Deus. E uma coisa que temos que entender é que quando aceitamos a Jesus, a gente passa a viver no âmbito espiritual, né? O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. E a gente não pode negar o fato, pastor André, de que eles são uma organização inteligente, que busca e trabalha e monta estratégia para nos derrubar. Por isso que a palavra de Deus ela deixa bem claro que a gente não pode ser ignorantes, a gente não pode deixar de buscar entendimento da palavra e estudar o inimigo. A nossa luta é contra Satanás. Estamos aqui aprendendo e é bem interessante a gente saber que Satanás ele não é um nome, né? Ele é um título, é um epíteto. O que é um epíteto? É um nome que se dá a alguém devido à sua função. Satanás significa adversário. E a Bíblia diz, né, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se a gente ficar aí vivendo de qualquer maneira, né, não buscando sabedoria, ele traga a gente, né? Glória a Deus. Mas, em nome de Jesus, ele já é um derrotado. Por isso, Deus ele vai deixar bem claro, né, que nos enviaria como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes,
como a serpente, simples como a pomba. A pessoa prudente, ela age com sabedoria. Sabedoria vinda direto de Deus. E é interessante a gente entender que Deus, ele dá sabedoria àqueles que pedem, né? Em Tiago capítulo 1, versículo 5 vai dizer: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente a todos e de boa vontade lhe concederá. Daniel capítulo de número 2 vai dizer que Deus, ele muda o tempo e as estações, remove reis e reestabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, se você aí tem falta de sabedoria, eu tenho falta de sabedoria, todos nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. É necessário a gente pedir ao Senhor e clamar que ele nos ajuda, porque só é com a sabedoria que é dada por Deus que a gente consegue vencer as hostes espirituais da maldade. A sabedoria que vem do alto tem que ser a sabedoria que vem do alto, porque a Bíblia vai nos falar que essa sabedoria é primeiramente pura, pacífica, tratável, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, né? Carregada aí de amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a sabedoria que a gente tem que pedir a Deus é a sabedoria que vem do alto. Amém? Passando aqui ao terceiro subtópico, ao pastor André: andeis como sábios. Amém, Diácono Gabriel. Subtópico 3, andeis como sábios, né? O Diácono Gabriel acabou de nos ensinar: não andeis como necios. E agora, nesta caminhada, nós temos que procurar andar como sábios. E sabemos que essa sabedoria, ela não vem de nascença, nós adquirimos. E adquirimos em qual fonte? No Senhor, na sua palavra, louvado seja Deus. Nós nascemos, aliás, com a natureza caída, a natureza adâmica. E a partir da nossa conversão em Cristo Jesus, nós passamos a andar com Cristo, começamos a trilhar pelo processo da regeneração, da restauração, da santificação, até chegarmos na glorificação, obviamente, e a nossa fonte é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3, é claro: e vós sereis limpos e limpos pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que nos faz sábio, a fonte é o nosso Senhor Jesus. Olha o que a lição diz, o adjetivo que Paulo usa para qualificar a caminhada para o céu é sábio, do grego sophos, uma pessoa hábil, uma pessoa perita. A palavra sophos, né, sábio, do grego, significa hábil, habilidade. Ou seja, ser sábio significa ser uma pessoa com sabedoria e ter habilidade para tomar as decisões corretas. Se nós olharmos lá para o texto áureo, no começo da lição, diz que a nossa caminhada cristã ela ia ter oposição, e temos mesmo. A nossa oposição do nosso próprio eu, da nossa carne, né, aos Romanos, aos Gálatas, fala dessa luta entre a carne e o espírito. A nossa oposição contra o mundo, né, que luta contra a igreja, a oposição de Satanás, né, o nosso adversário, contra a nossa vida, tramando as suas astutas ciladas o tempo todo. E neste caminho nós temos que ter entendimento, sabedoria, ser hábil para discernir espiritualmente quando estamos sendo afrontados e assim tomando as decisões corretas à pauta à luz da palavra de Deus. Vamos avançar por meio da luz divina que o crente habita, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não ser feito. Há um compromisso de jamais voltar à conduta do antigo mundo, né? Ou seja, aquilo que nós fazíamos. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, como já frisei. Não surge de recursos acadêmicos, não vem através de cursos, né? Mas sim, ela é espiritual e vem do alto, ela vem de cima, Diácono Gabriel. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus. Amém? Observe aí, vou trazer uma referência aqui de Efésios 1:8, ele fez abundante em nós a sabedoria e a prudência. Esse texto de Efésios 1:8 deixa claro que em Cristo, no Senhor, nós temos abundância de sabedoria. Ser um homem e uma mulher sábia nesta terra é possível sim, quando nós buscamos na fonte, que é a palavra de Deus. Eu já passo aqui o terceiro subtópico, ou o terceiro tópico, vencendo os dias maus, remindo o tempo ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, remindo o tempo, né, pastor André? No finalzinho aqui do primeiro subtópico aqui do terceiro tópico, vai dizer:
O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Aqui o apóstolo Paulo ele fala um pouco a respeito de gestão de tempo, né? A gente precisa refletir como a gente está gastando o nosso tempo, né? Eu vi um certo dia um sábio, né? Ouvi um sábio dizendo que o dia ele tem 24 horas, pastor André. E a gente passa 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e resta 8 horas. E tem muitas pessoas que dizem que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Tem sim, né? E a gente precisa de questionar a nós mesmos e se perguntar, né? O que a gente está fazendo com essas horas? A Bíblia deixa bem claro. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos que tomar cuidado, porque para a gente alcançar o céu, que é o verdadeiro objetivo da igreja, precisamos de usar os tempos de maneira certa. Vivemos em um tempo da tecnologia, onde as pessoas passam 10 horas na frente do celular, é muito tempo na frente do computador e não passa 5 minutos na frente da Bíblia Sagrada, não passa 10 minutos de joelhos, e a Bíblia deixa bem claro que essas pessoas não herdarão o céu. Por quê? Porque tem que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Eu gosto muito da expressão de John Wesley quando ele fala a respeito da oração, pastor André. Ele diz, nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem, mas se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. E o que a gente vê hoje é uma sociedade doente na frente da tecnologia, deixando as coisas de Deus de lado, né? Deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de buscar a face do Senhor, e está na frente da internet, se entupindo de coisas que não provêm de Deus e a palavra do Senhor que é lâmpada. Tem muitas pessoas batendo cabeça aí porque está no escuro, não tem a lâmpada nos pés que é a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem o caminho da prosperidade, porque a palavra de Deus, ela nos dá esse caminho, as pessoas não estão lendo a Bíblia. Quando a gente lê Josué capítulo de número 1, versículo de número 8, Deus ele vai dizer a Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. A palavra de Deus, ela nos conduz, e as pessoas estão deixando de meditar na palavra de Deus para saciar os desejos da carne, que muitas das vezes é ficar na frente da tecnologia. Por isso devemos fazer uma gestão de tempo, né? Não é pecado mexer no celular, não é pecado. Você pode usar o seu celular para evangelizar, pode ser um instrumento de evangelismo. Nesse momento você pode estar usando o celular para ver esse vídeo, você está usando do jeito certo, mas fazer uma gestão de tempo, porque a Bíblia vai deixar bem claro em Eclesiastes capítulo de número 3, que há tempo determinado para todas as coisas, e você não pode usar o tempo de Deus para fazer outras coisas. Então que venhamos aí fazer uma boa gestão de tempo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e a gente venha a conseguir alcançar o verdadeiro objetivo da igreja, meu e seu, que é alcançar o céu. Passo aqui ao segundo subtópico, ao pastor André, que diz, remindo o tempo e a volta do Senhor. Muito bem, diácono Gabriel. Tempo bem gasto é tempo gasto na presença de Deus, né? Remindo o tempo, que coisa boa aí com o nosso diácono Gabriel. Remindo o tempo e a volta do Senhor, né? Eu poderia dizer aqui que nós vamos dar uma continuidade a esse tópico que foi muito bem explanado pelo diácono Gabriel. Vamos nos ater aqui o que diz o escritor. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, e esses tinham em mente, os cristãos lá da igreja do princípio, né? Da igreja de Atos, eles tinham em mente o que? A iminência vinda, né? Ou a rápida vinda, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, ok? Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que ainda hoje a igreja espera a qualquer momento a vinda de Cristo. Talvez alguns se desviaram da fé por dizer, poxa, já faz mais de 2000 anos que eu ouço a promessa.
Santo, eu gostaria de dizer aqui, amado professor, amado aluno, que se o senhor não voltou ainda, é porque talvez ele esteja dando uma oportunidade àquele seu parente que está desviado, aquele seu amigo que ainda não aceitou Jesus. O tempo da obra de Deus, como está lá em Apocalipse capítulo 21, ele diz, ele é o alfa e o ômega. O princípio é ele e o fim é ele, é só ele sabe o tempo, nem o filho sabe o dia da sua vinda, senão o Pai, diz a palavra do Senhor. Então não desvie a sua fé por conta do tempo. Vamos fazer como esses amados irmãos da igreja primitiva, remir o tempo é gastar o teu tempo se preparando, diz a lição aqui, no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele grande dia. A noiva de Cristo, a igreja do Senhor, ela está se preparando como uma noiva se prepara para o casamento, com todos os detalhes do bolo, da festa. É uma comparação ao casamento judaico e não é diferente nos dias de hoje, né? Muitos que estão se convertendo hoje no culto, algumas pessoas aceitaram Jesus, talvez aí na sua igreja alguém aceitou a Cristo essa semana. Por que Cristo não veio ainda? Porque está dando ainda uma oportunidade neste tempo de conversão às almas que estão perdidas. Mas o tempo está se findando sim, e está nas mãos de Deus. A lição nos ensina que a igreja primitiva remia o tempo, ou em todo o tempo elas estavam aguardando a iminente segunda vinda do Senhor, como estamos hoje. Mas aguardando de qualquer maneira, não, se preparando. É o que nós estamos fazendo aqui. Deus, o nosso Pai, o que é o alfa, o que é o ômega, é o começo e é o fim, e Ele sabe o fim desta obra, o ponto final que Ele dará a esta obra, onde a igreja estará na eternidade com Ele. Louvado seja Deus, Ele está dando o tempo necessário para a igreja se preparar. Então você que me ouve, se prepare, continue se preparando, ou melhor assim dizendo, da melhor maneira possível para agradar a Deus, na minha conduta de viver, melhorando a cada dia, para que sem sombra de dúvida não fiquemos de fora naquele grande dia glorioso. Olha só um texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que vai dizer, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Essa é uma promessa, louvado seja Deus, para o arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que não percamos tempo com coisas banais, antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 aos Tessalonicenses 4,15, texto conhecido, nós o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Louvado seja Deus. Sabemos nesse texto que o Senhor vai dar a honra devida aos crentes que morreram guardando a fé, eles ressuscitarão primeiro, a encontrar com o Senhor nos ares, logo depois os vivos que estarão vigiando, remindo o tempo, se preparando para encontrar com o Senhor nos ares, na sua segunda gloriosa vinda para levar a igreja para morar no céu. Segundo a escatologia, um tempo, depois a igreja volta adornada, com a cidade preparada, louvado seja Deus, onde as ruas são de ouro, né? Hoje o irmão indagou, pastor, o céu não tem ruas de ouro, mas a cidade que está sendo preparada, sim. Eu falei, disse muito bem, meu irmão, e eu estou aprendendo com o senhor aqui. Louvado seja Deus. Passo o terceiro subtópico do tópico 3, os dias são maus, ao diácono Gabriel. O terceiro subtópico, pastor André, como o senhor disse aí, os dias são maus, né? Aqui, segundo a lição, vai dizer, os dias são maus, de Efésios capítulo 5, versículo 16, vai dizer, ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, e realmente é verdade. A Bíblia vai nos falar que o mundo jaz do maligno, né? Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que entendais qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos fazer a diferença numa sociedade corrompida, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente vai ver que ali inserido na Babilônia, as pessoas que estavam à sua volta fizeram de tudo para corromper aqueles meninos. Mas em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8, Daniel ele diz, eu aceito em meu coração não se contaminar. E quando a gente aprende aí e estuda sobre a biografia de Daniel, a gente vai ver que ele foi um homem bem-sucedido, sábio do rei, e foi um homem aí cheio do Espírito Santo.
Então, o que devemos fazer aí numa sociedade corrompida? Devemos ser santo, devemos ser diferente, devemos ter como princípio a palavra de Deus, para que assim as pessoas que estão à nossa volta glorifiquem a Deus. A Bíblia vai deixar bem claro, né, que aqueles que fazem a vontade de Deus são como espelho para o mundo. Não é isso, pastor André? E essa é a conclusão aí. Eu passo a conclusão ao nosso pastor André. É isso mesmo, diácono Gabriel. Os dias são maus e você concluiu muito bem aí falando sobre uma sociedade corrompida. A nossa conclusão vai dizer: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir os padrões divinos, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixando-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do nosso Senhor está próxima. Isso nos incentiva de maneira santa. Essa foi a lição de número 4. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá o seu like e não se esqueça de comentar aí para você concorrer ao livro. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.